Nessa aula vamos considerar o assunto distâncias. Vamos calcular a distância entre dois pontos, a distância de um ponto até uma reta, a distância entre duas retas, a distância de um ponto até um plano entre dois planos e também a distância de uma reta até um plano, lembrando que esse material está baseado no capítulo 6 do nosso livro-texto, Geometria Analítica, do Alfredo Steinbruch e do Paulo Winterle. Então, vamos iniciar com a distância entre dois pontos. Vamos considerar aqui o ponto P1 no R3, de componente x1, y1, z1, e o ponto P2 também no R3, de componente x2, y2, z2. Então, quando a gente pensa em distância, a gente sempre pensa na menor distância, no menor trajeto. Então, a gente vai considerar uma linha reta do ponto P1 até o ponto P2. Portanto, a distância entre eles pode ser calculada como sendo o módulo do vetor que os define, né? Portanto, sendo o módulo do vetor P1, P2. Lembrando que calcular o vetor P1, P2 é fazer ponto final menos inicial. E calcular o módulo de um vetor é fazer raiz quadrada da soma do quadrado das componentes. Então, fazendo raiz quadrada da soma do quadrado dessas componentes, a gente tem então que a distância do ponto P1 até o ponto P2 no R3 é raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado. Para exemplificar, vamos considerar o ponto P1 de componentes 1, 0, 0 e o ponto P2 de componentes 0, 1, 0. Então, fazendo a substituição na nossa expressão, a gente tem então que a distância de P1 até P2 é raiz quadrada de 1 menos 0 ao quadrado, mais 0 menos 1 ao quadrado, e 0 menos 0 ao quadrado. Ou seja, a distância do ponto P1 até P2 é raiz de 2 unidades de comprimento. Se vocês observarem, o ponto P1, 1, 0, 0, ele é um ponto que pertence ao eixo OX, e o ponto P2 é um ponto que pertence ao eixo OY. Então, observem que quando a gente considera o ponto O, 0, 0, 0 aqui, a origem, a gente tem aqui um triângulo OP1, P2, que é um triângulo retângulo de lados iguais a 1. Portanto, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente tem então que essa hipotenusa vale raiz de 2, tá bom? Então, observem que esse caso aqui daria para resolver diretamente com o teorema de Pitágoras. Um caso particular, então, a distância euclidiana, quando os dois vetores, quando o seu triângulo forma um triângulo retângulo ali, tá bom? Mas a gente pode considerar os pontos P1 e P2 em situações mais genéricas, né? Então, por exemplo, o ponto P1, 2 menos 1, 3, o ponto P2, 1, 1, 5, substituindo na nossa expressão. Então, a gente vai ter que a distância de P1 a P2 é raiz quadrada de 1 menos 2 ao quadrado, 1 menos menos 1 ao quadrado e 5 menos 3 ao quadrado, que após resolver vai dar raiz de 9, ou seja, a distância de P1 até P2, nesse caso, 3 unidades de comprimento. Não esqueçam de colocar a unidade de comprimento. Se vocês observarem aqui, para calcular a distância de P2 até P1, vale a mesma distância, tá bom? Então, não importa aqui se você fez ponto final menos inicial ou ponto inicial menos final. A linha reta ali é a mesma, só está mudando o sentido. Agora vamos lembrar como que faz então a distância de um ponto até uma reta. Nesse caso, nós vamos considerar então que o nosso ponto P0 está fora da reta, porque obviamente, se esse ponto estiver na nossa reta, a distância dele até a reta será nula, né? Então não precisamos calcular. Então vamos tomar o ponto P0 fora da nossa reta. Como a gente está interessado na menor distância, vamos considerar que a nossa reta R, ela tenha um ponto P0 conhecido e tenha o seu vetor diretor também conhecido. Portanto, PR é o ponto da reta e VR o diretor dessa reta. Então, nós estamos interessados em calcular a distância de P0 até R, onde P0 não está nessa reta. Então, a gente tem que calcular essa menor distância aqui, certo? Ou seja, esse vetorzinho que eu coloquei aqui em tracejado vermelho, ele deve formar um ângulo de 90 graus com o nosso vetor ou com a nossa reta para ele definir a menor distância.
Então, vamos considerar que nessa mesma situação, dada essa nossa reta R, que passa por esse ponto e tem esse vetor diretor, o ponto P0 fora da reta, ele define, então, um vetor que vai de P1 até P0. Então, quando a gente considera o vetor P1, P0 e o vetor diretor da reta, a gente tem definido esse paralelogramo. E a distância que nós estamos querendo calcular é exatamente a altura desse paralelogramo, tá bom? Então, é essa interpretação geométrica que nós vamos utilizar para desenvolver qual é a expressão que vai dar essa distância, tá? Lembrando que para calcular a área do paralelogramo, você faz a área da base vezes a altura. Nesse caso, a área da base não, o tamanho da base vezes a altura. Então, nesse caso, a nossa base ela tem o tamanho do vetor V, portanto, módulo de V. E a altura é a distância que nós estamos querendo calcular. Portanto, a área do paralelogramo aqui formado por P1, P0 e V é módulo de V vezes D. Vou guardar essa expressão aqui e vamos lembrar que a interpretação do módulo do produto vetorial nos dá a área desse paralelogramo. Então, a gente tem que a área do paralelogramo é o vetor diretor da reta e aquele vetor que liga ali o ponto da reta até o ponto P0, certo? Bom, mas a área é a mesma, então, comparando a expressão em A e a expressão em B, a gente tem, então, que o módulo de VR vezes D, lá ao lado direito ali, é igual esse produto vetorial entre VR, PR e P0. Bom, essa expressão aqui ficou em função de D. D é exatamente a distância que nós estamos querendo determinar. Então, passando o módulo de V dividindo aqui para o outro lado, a gente está considerando que V é um vetor não nulo, porque senão ele não vai definir a direção daquela reta. Então, a gente tem a fórmula para a distância que a gente estava procurando, ou seja, o tamanho desse segmento aqui é dado, então, por módulo do produto vetorial entre o diretor da reta e o vetor que liga o ponto da reta até o ponto P0 dividido pelo módulo do vetor diretor. Então, vamos calcular, vamos verificar um exemplo. Queremos calcular a distância do ponto P0 de componentes 2, menos 1 e 4, até a reta dado na equação paramétrica x igual a menos 1 mais 2t, y igual a 2 menos 1t e z igual a 3 menos 2t. Então, a gente precisa calcular ali, identificar quem é o vetor diretor da reta, né? O ponto da reta e o ponto fora da reta a gente já tem, tá bom? Então, o ponto que passa, o ponto da reta é o ponto que é os termos constantes aqui da equação paramétrica, menos 1, 2, 3. E o diretor são as componentes em T aqui, portanto, o nosso diretor nesse caso é 2, menos 1 e menos 2. Então, aplicando a nossa definição, né, precisamos ainda calcular o vetor que liga a reta até o ponto, ou seja, de PR até P0. Portanto, fazendo ponto final menos inicial, a gente tem aqui o vetor auxiliar 3, menos 3 e 1. Então, agora, fazendo o produto vetorial entre VR, o diretor da reta, PR e P0, a gente tem, então, aplicando aqui no determinante JK, o vetor menos 7, menos 8 e menos 3. Então, agora, usando a definição de que a distância de um ponto fora da reta até a reta é módulo do produto vetorial do seu diretor, vezes o vetor auxiliar que liga o ponto da reta até o ponto que você quer calcular a distância, dividido pelo módulo do vetor diretor, então, a gente substituindo aqui esse produto vetorial que acabamos de calcular, menos 7, menos 8 e menos 3, acho que faltou um menos 7 aqui. Faltou um menos 7 aqui, vamos arrumar. Só preciso conferir esse sinal aqui, deixa eu ver aqui, vai ficar menos 1 vezes 1, menos 1, menos 2 vezes menos 3, mais 6, mais um menos 7. Então, tá certo, só tá faltando um menos aqui. Aqui que faltou, perdão. Pronto, agora ok, certo? Então, agora, terminando de fazer o cálculo dessa expressão, a gente tem, então, que a distância do ponto P0 até a reta R é dada, então, por raiz de 122 terços unidades de comprimento. Então, observe que você precisa identificar, então, o ponto da reta, o diretor da reta.
fazer o vetor auxiliar que liga o ponto da reta até o ponto dado, né, o ponto que você quer calcular a distância. Calcula o produto vetorial entre o vetor diretor da reta e esse vetor auxiliar que você construiu e joga na fórmula o distância do PR até R é dada então por módulo do produto vetorial entre o diretor da reta e o vetor auxiliar pelo módulo do vetor diretor da reta, tá bom? Agora vamos fazer a distância entre duas retas. Então, quando você vai tratar a distância entre duas retas, você precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente pode ter várias situações, dependendo do comportamento dessas retas, né? Essas retas forem coincidentes, então a distância entre as retas vai ser nula. Se essas retas também possuem uma interseção, a distância entre as retas também vai ser nula. E se essas retas são paralelas, então você tem uma distância definida, tá bom? Então, vamos separar por casos. O primeiro caso é quando as retas são concorrentes. Quando as retas são concorrentes, então a distância vai ser sempre zero, porque elas têm um ponto em comum, a menor distância é zero, tá bom? Então, para calcular a distância entre retas, você primeiro precisa estudar as condições de relatividade, a posição relativa dessas retas, tá bom? Então, estuda primeiro a posição relativa para decidir como calcular essa distância. Se elas forem concorrentes, você nem precisa calcular a distância e já conclui que a distância é nula, tá? Agora, se elas são paralelas, né? Se elas são paralelas, você tem, então, definido aí uma distância. Então, o que é que a gente vai fazer? A distância, ela deve ser considerada a menor distância. Então, assim, ó, você vai tomar um ponto, por exemplo, da reta R, calcular a distância até a reta S, ou você pode também tomar um ponto na reta S e calcular a distância até a reta R. E aí você acaba voltando no caso anterior que a gente acabou de aprender, como calcular a distância de um ponto que não pertence a uma reta até a reta, tá? Então aqui você vai fixar uma reta, tomar um ponto dela e calcular a distância até a outra reta, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então a distância entre as retas R e S paralelas é a distância de um ponto qualquer de uma das retas até a outra reta. Ou seja, a distância de R até S pode ser dada a distância de PR até S com PR pertencente a R. Ou também a distância de PS até R com PS, um ponto da reta S. Ou seja, ou você fixa uma reta e calcula a distância até a outra, ou você fixa outra e calcula a distância até a primeira reta, tá bom? Tanto faz, a distância vai ser a mesma aqui. Então, nesse caso, como eu observei para vocês, a distância entre duas retas, na verdade, quando elas são paralelas, cai no caso de calcular distância de ponto até reta, tá bom? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Eu quero calcular a distância entre as retas R, que é dada na forma reduzida, e as retas S, e a reta S, dada na forma simétrica. Então, a primeira coisa aqui, eu vou identificar os seus vetores diretores para verificar se essas retas são ou não paralelas, tá bom? Então, eu sei que a reta R passa pelo ponto 0, 3 e 0. Então, quando ela está na reduzida, a componente em x da variável, a componente da variável independente é sempre zero, tá bom? E aqui ela tem constante em y igual a 3 e 0 em z, portanto 0, 3, 0. E tem diretor sempre 1 na variável independente, a variável independente aqui é x, então 1 menos 2, que é o que está multiplicando o x aqui na linha de y, e multiplicando o x aqui na linha de z. Então, portanto, 1 menos 2, e 2 é o diretor da reta R. O diretor da reta S já está mais fácil de ser determinado, menos 2, 4 e menos 4, tá bom? Então, a gente tem aqui que o nosso vetor diretor VS é menos 2, 4 e menos 4. Então, obviamente, essas duas retas aqui, a gente pode observar que o vetor VS é menos 2 vezes o vetor, o contrário, VR é menos 2 vezes o vetor VS, tá bom? Então, se a gente multiplicar o VR por menos 2, a gente vem para o vetor VS, ou seja, essas duas retas são claramente paralelas. Então, se elas são paralelas, eu posso calcular a distância de uma das retas até a outra reta. Então, eu posso calcular, por exemplo, a distância de S, da reta S até a reta R, ou vice-versa, tá bom?
Então, lembrando que a distância é o módulo do produto vetorial do vetor diretor pelo vetor auxiliar do ponto que liga uma reta até a outra reta, dividido pelo seu vetor diretor, tá bom? Então, como aqui eu estou calculando até a reta S, eu vou tomar um ponto da reta R, e o vetor diretor vai ser o da reta S, porque eu estou calculando a distância de um ponto da primeira reta até a segunda reta, tá? Se você for utilizar a distância de um ponto da reta R até S, aqui vai aparecer o VR e não o VS, tá bom? Mas a distância independente, desculpa, de qual método que você utilizou, de qual ponto você utilizou, a distância vai ser a mesma, tá bom? Então, nesse caso, completando aqui já os valores de VS, vetorial PR, PS, né? Vou substituir aqui o VS, o PR, PS, que é ponto final menos inicial, lembrando que o PR está dado aqui, e o PS também, certo? Dividido pelo módulo de VS, que é menos 2, 4 e menos 4. Então, fazendo já esse produto vetorial, já substituindo aqui, calculando os seus módulos, a gente tem, então, que a distância entre as duas retas é dada por, já simplificando, raiz de 13 unidades de comprimento. Depois pausem o vídeo e terminem esses cálculos aqui, por favor. E quando as retas são reversas? Quando as retas são reversas, aí a situação fica um pouquinho mais complicada para você imaginar, porque dependendo de qual é o ponto que você está considerando nessa reta, você pode ter um vetor que liga esses dois pontos maior ou menor. Então, assim, ó, esse vetorzinho que eu destaquei em verde aqui, ele é um vetor que ele vai ter que ser ortogonal a essas retas, ele vai ter que ser ortogonal às duas retas ali, de modo que ele tenha a menor distância. Então, ele não pode estar inclinado assim, ele tem que estar em condições especiais. Como que a gente vai fazer para poder enxergar a fórmula do cálculo dessa distância quando essas retas são reversas, tá bom? Então, a gente também vai fazer a mesma interpretação que a gente fez ainda há pouco, só que agora a gente vai utilizar um paralelepípedo. Então, vamos considerar que na nossa reta R, ela tem a vetor diretor VR e passa por um ponto PR, e a nossa reta S, ela tem a vetor diretor VS e passe por um ponto PS, tá? Então, quando a gente considera os dois vetores VR e VS, já que a distância que a gente quer calcular entre PR, entre R e S, é uma distância que vai formar um ângulo de 90 graus ali, tanto com a reta R como a reta S, a gente pode imaginar aqui, olha, vamos tomar um vetor auxiliar, dado o ponto da reta R, o PR, dado o ponto da reta S, o PS, considere esse vetor que eu destaquei aqui em lilás, que liga o PR até esse PS, tá? Então, quando você coloca na mesma origem ali o diretor da reta R, o diretor da reta S e esse vetor que liga PR até PS, você tem bem definido aí, né, 3 vetores que não são colineares, que está definindo, então, esse paralelepípedo, certo? Então, a gente tem esse paralelepípedo aqui, tá? Então, lembrando que os vetores aqui que a gente está considerando para a construção do paralelepípedo são dados pelo diretor de uma reta, o diretor da outra reta e um auxiliar que liga um ponto qualquer de uma reta até a outra. E a nossa distância, eu destaquei aqui em azul, vai ser a altura desse paralelepípedo, tá bom? Então, a gente quer determinar a fórmula para essa altura aqui, a gente vai ter definido a nossa distância, tá bom? Então, lembrando que o vetor PR até PS é ponto final menos inicial, onde a gente já conhece o PR e o PS, porque são os pontos dados da reta, tá bom? Então, vamos lá, vamos identificar uma expressão para essa altura D, tá? A gente viu que para calcular a área de um paralelepípedo, você pode fazer a área da base vezes a altura, e lembrando que a área da base, por termos um paralelepípedo com base de paralelogramo aqui, a área do paralelogramo é dada, então,
pelo módulo do produto vetorial que os define, tá? Então, a área desse paralelogramo aqui vai ser o produto vetorial entre VR e VS vezes a altura, certo? Então, o produto vetorial vai dar a área da base e esse D aqui, que a altura é o que a gente está procurando, né? Então, a gente tem que o volume daquele paralelepípedo é módulo do produto vetorial de U por V, onde U é o diretor de uma reta, V é o diretor da outra reta, vezes a distância que a gente está querendo calcular. Mas a gente aprendeu também que a interpretação do produto misto nos dá, o módulo do produto misto nos dá também o volume do paralelepípedo. Então, fazendo essa comparação dessa fórmula do volume e dessa fórmula aqui do volume, a gente pode escrever, então, que essa expressão é igual à mesma. E da mesma forma, a gente isola aqui, então, o valor de D, que é o valor que a gente está procurando, que é essa distância aqui em azul. Então, a distância de uma reta até a outra, na verdade, vai ser dada pelo módulo do produto misto entre os dois vetores diretores e o vetor auxiliar, dividido pelo módulo do produto vetorial entre os seus diretores, tá bom? Então, a gente tem, para calcular a distância entre retas concorrentes é sempre zero. Calcular a distância entre retas paralelas, a gente vai considerar o módulo do produto vetorial dividido pelo módulo do diretor. E para calcular a distância quando as retas são concorrentes, a gente vai utilizar a expressão módulo do produto misto dividido pelo módulo do produto vetorial, onde o produto misto é calculado no diretor de uma reta, diretor da outra reta e o vetor auxiliar construído por um ponto de uma reta até o ponto da outra reta. Vamos ver um exemplo? Então, vamos considerar que a gente queira calcular a distância entre as retas R, dada por essa expressão, e a reta S, dada por essa expressão. Então, o primeiro ponto é identificar os seus vetores diretores e os seus pontos. Então, vamos lá. A nossa reta R primeiro. A nossa reta R passa pelo ponto -2, 1 e 4. Olha que o y é igual a 1 sempre, está fixado aqui. E aqui a gente tem, então, x menos menos 2 dividido por 1, z menos 4 dividido por menos 2. Então, a gente tem a simétrica com uma componente na direção do diretor nula em y, certo? Então, a gente tem o y fixado no valor do ponto, ou seja, então aqui o x0 é menos 2, o z0 é 4 e o y0 é igual a 1. Então, aqui a gente tem identificado o ponto da reta R. O diretor, então, vai ser 1, né, x mais 2 dividido por 1, 1 em x, menos 2 em z e 0 na componente y, certo? Da mesma forma, o ponto de R é dado por 3 menos 1, 3, e o diretor é dado por 0, 2 e menos 1. Então, após a identificação dos pontos das retas e os seus diretores, a gente constrói o vetor auxiliar, que liga o ponto da reta R até o ponto da reta S, fazendo o ponto final menos inicial. E aí, a gente precisa calcular o produto vetorial de VR e VS, o produto misto de VR, VS, PR, PS, e aí, por fim, a gente substitui na expressão divisão do módulo do produto misto pelo módulo do produto vetorial. Então, nesse exemplo em que as nossas retas são reversas, a distância aqui é dada por 16 raiz de 21 unidades de comprimento. Se vocês quiserem racionalizar, fiquem à vontade, mas não há necessidade. Pode finalizar dessa forma aqui, tá bom? Então, não se esqueçam, pessoal, para calcular a distância entre retas, você precisa primeiro fazer o estudo da posição relativa entre essas retas, tá bom? E agora a gente vai calcular a distância de um ponto a plano, né? Então, vocês vão observar que dado um ponto P0, obviamente esse ponto também não pode pertencer ao plano, porque se ele pertence ao plano, a distância até o plano também já é nula. Então, vamos tomar um ponto P0 fora do plano e um plano qualquer de equação ax mais by mais cz mais d igual a zero. Ou seja,
um plano cujo normal é A, B e C. Então, nesse caso, a gente vai observar, já vou explicar para vocês como a gente deduz essa fórmula, a distância do ponto P0 até o plano, ela é dada por módulo, equação do plano aplicada no ponto, observem que aqui é a equação do plano, já substituindo o x, o y e z por x0, y0, z0, dividido pelo módulo do produto, o módulo do vetor normal ao plano. Tá bom? Observem que raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado aqui, na verdade, nada mais é do que o módulo do normal ABC, tá bom? Então, para a gente entender como que a gente chegou nessa expressão aqui, a gente, quando vai calcular a distância do ponto P0 até o plano, a gente precisa fazer uma projeção ortogonal desse plano, desse ponto no plano, certo? Então, eu vou pegar P0, vou fazer uma projeção ortogonal aqui nesse plano, e a distância que a gente está querendo calcular, então, é de tal forma que forma um ângulo reto aqui com o plano, certo? Então, esse tamanho D que a gente está calculando aqui, ela é um vetor que é ortogonal ao nosso plano, tá bom? Então, a distância que a gente está querendo calcular é a distância, é o tamanho do vetor que vai de A até P0, onde A é a projeção, o pé da perpendicular daquele ponto ali, tá? Então, faz uma projeção ortogonal em cima do teu plano, ele forma um vetor reto aqui, tá bom? Como se fosse o normal. Então, a gente quer saber o tamanho desse vetor aqui, que é também normal a esse plano, tá? Então, a gente vai observar que vamos chegar nessa expressão, vamos entender isso, né? Então, como o vetor AP0 é a projeção do vetor PP0 na direção de n, a gente aprendeu que calcular a projeção de um vetor na direção de outro é fazer, então, o módulo de PP0n pelo seu normal, tá bom? E aí, a gente lembrando que o vetor PP0 é ponto final menos inicial, e n dividido pelo normal, onde n aqui é o vetor normal, então n dividido pelo seu normal vai ficar ABC dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, substituindo essa expressão de n por módulo de n nessa expressão aqui, então, a gente tem que distância de P0 até π, ou seja, módulo de AP0, então fazendo aqui o AP0 vezes o normal, aquela expressão que eu acabei de destacar ali ainda há pouco em verde, vou colocar aqui. Aqui eu vou fazer o produto escalar, tá bom? Então, a gente tem um produto escalar aqui, essa expressão aqui saiu lá da fórmula de projeção ortogonal. A gente aprendeu lá atrás como calcular a projeção de um vetor na direção de outro, tá bom? Então, aqui fazendo o produto escalar, lembrando que isso aqui, olha, é um número, certo? Aqui embaixo no radical é um número, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, eu posso deixar isso aqui para fora e fazer o produto escalar x menos x0, y menos y0 menos z0 por ABC. Lembrando que o produto escalar é o produto da soma das componentes. Então, vai ficar A vezes x menos x0 mais B vezes y menos y0 mais C vezes z menos z0. Faço essa distributiva aqui, AX0, AX menos AX0, mais BY menos BY0, mais CZ menos CZ0. E aí eu vou separar aqui os termos que são constantes, já que o ponto x0, y0, z0 é dado, então essa expressão aqui em vermelho, ela vai ser bem conhecida, né? O vetor ABC, que é o normal, você também já conhece. E aí ficou variável aqui o AX mais BY mais CZ, onde x, y e z são pontos quaisquer do seu plano. Lembrando que o nosso plano, ele tem a equação geral ax mais by mais cz mais d igual a zero. Então, se eu isolar o d aqui nessa expressão da equação geral do plano, eu tenho que ax mais by mais cz é igual a menos d. Observem que eu passei o menos d para o outro lado. Então, se eu multiplicar essa equação inteira aqui por menos 1, então eu vou ter que d é igual a menos ax menos by menos cz, certo? Portanto, essa expressão que tem aqui, ó, ax mais by mais cz, é menos d, certo?
que depois de multiplicar por menos 1, ficou ax0 menos by0 menos cz0, né? Essa expressão aqui multiplicada por menos 1, menos o d. Então, mais d multiplicando por menos 1. Ou seja, a distância do ponto P0 até o plano π é dada por módulo de ax0 mais by0 mais cz0 mais d, dividido por raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, onde a, b e c são as componentes do nosso normal. Ou seja, de fato, aquela expressão que eu tinha colocado lá no início do slide anterior, tá bom? Então, essa é a expressão que nós vamos utilizar para calcular a distância. Por que a gente colocou esse módulo aqui também na raiz quadrada? Lembrando que a raiz quadrada é mais ou menos a raiz. Como a gente está considerando distância, a distância não pode ser negativa. Então, por isso que a gente considerou o valor absoluto aqui, tá bom? Então, vamos fazer um exemplo. Vamos calcular a distância do ponto menos 425 até o plano de equação geral. 2x mais y mais 2z mais 8 igual a 0. Tá? Então, lembrando que basta substituir o ponto na equação do plano em módulo e dividir pelo módulo do vetor normal. O nosso normal aqui tem componentes 2, 1 e 2. Então, vai aparecer raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Substituindo x igual a menos 4, y igual a 2 e z igual a 5 na equação do plano, então, a gente tem que vai ser 12 terços, ou seja, 4 unidades de distância, unidades de comprimento, tá bom? Agora, para calcular a distância entre dois planos. Obviamente que se os planos forem coincidentes ou tiver interseção, a distância vai ser 0 também. Então, só faz sentido a gente considerar planos paralelos. E aí vocês vão observar que para calcular a distância de um plano ao outro, basta então tomar um ponto em um dos planos e calcular a distância de ponto a plano que a gente acabou de aprender. Então, ou você fixa um ponto no primeiro plano e aplica a fórmula da distância daquele ponto até o outro plano, ou fixa um ponto lá no outro plano e calcula a distância até o primeiro ponto, ao primeiro plano, tá bom? Então, vamos lá. Vamos calcular a distância entre os planos π1 de componentes Então, vamos calcular a distância entre os planos de equações 2x menos 2y mais z igual a 5 e π2 de equação 4x menos 4y mais 2z mais 14 igual a 0. Então, o primeiro passo é fixa um ponto em um dos planos e toma o normal do outro plano, tá bom? Então, aqui nesse caso, lembrando, então, que a distância do ponto até o plano é dado por essa expressão, ou seja, precisamos substituir um ponto de um plano na equação do outro plano e dividir pelo seu normal. Então, vamos tomar um ponto no primeiro plano, lembrando que para calcular um ponto qualquer em um plano, a gente atribui valores para duas variáveis e acha a terceira em função desses valores. Como é sempre mais fácil calcular no zero, então eu vou tomar x igual a 0, y igual a 0 e vou achar o intercepto no eixo z, ou seja, fazendo x igual a 0 e y igual a 0 aqui, então eu vou ter 2 vezes 0, menos 2 vezes 0, mais z igual a 5, ou seja, z igual a 5. Então, eu identifiquei um ponto do primeiro plano. O normal ao segundo plano é 4 menos 4 e 2, tá? Então, substituindo aqui nessa expressão, tomando o ponto que a gente acabou de identificar do primeiro plano na equação do segundo plano. Observem que eu peguei aqui a equação 4x menos 4y mais 2z mais 14, porque eu tomei o ponto do primeiro plano, é sempre o contrário. Então, você pega o ponto em um dos planos e o normal do outro e a equação do outro, tá bom? Então, substituindo essa expressão aqui, fazendo os cálculos, dividindo aqui pelo módulo do normal, a gente tem que a distância do plano π1 até o plano π2, que são paralelos, é dada por 24 dividido por 6, ou seja, 4 unidades de comprimento. Vou chamar a atenção de vocês aqui, que se você pegar
o normal ao plano π1 é 2, menos 2 e 1. O normal ao π2 é 4, menos 4 e 2. Então, você observa que na componente x, y, z, eles são paralelos, eles são múltiplos, tá? Um passando na altura 5 e o outro passando na altura menos 14, tá bom? Então, sempre você precisa verificar se os normais são paralelos. Se os normais não forem paralelos, você já pode concluir antecipadamente que essa distância é zero, tá bom? Vou deixar isso aqui para vocês fazerem como exercício, calcular a distância da origem ao plano, tá? Então, aqui nesse caso, o ponto é o 0, 0. Vou deixar como exercício também para calcular a distância do ponto P0 até uma reta, tá? Já tá feito aqui, mas eu quero que vocês repitam, tá? E vou deixar aqui também um formulário, como a gente viu uma série de fórmulas hoje, eu fiz um resumo aqui, já deixando então a distância entre dois pontos, entre um ponto e uma reta, entre duas retas quando são concorrentes ou paralelas ou reversas, de ponto a plano, de reta a plano e de dois planos, tá bom? Então aqui tem um resumo para facilitar a vida, o trabalho de vocês aí. E aí eu gostaria que vocês fizessem esses exemplos, esses exercícios de 1 a 6, para que a gente possa trabalhar no nosso próximo encontro síncrono, tá bom? Encontro vocês lá, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada por terem chegado até aqui. Valeu!